Antes de começar a minha intervenção, que pretendo que seja breve, deixa-me que vos lembre Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. E é isso que se passa com os professores. Os professores têm lutado toda a vida. E é também por isso que eu venho aqui apresentar esta moção, que foi feita por um conjunto de professores que globalmente estão de acordo com aquilo que o nosso secretário-geral disse, subscrevem o que ele disse, mas que acharam que era o momento de dizer basta, e é isto que eles pretendem dizer. Portanto, considerando que as populações que nós temos cada vez mais nas escolas exigem mais dos docentes, exigem que os docentes tenham competências que inicialmente na sua formação não eram necessárias e que tiveram que adquirir ao longo da vida. Exigem uma disponibilidade total, quer seja ou não pedida pelos órgãos de gestão, mas que, porque os professores professam, sentem-se obrigados a dar, pensam que este objetivo só pode ser concluído e atingido se tiverem condições de trabalho, condições de cooperação entre todos os órgãos das escolas, que é aquilo que não acontece. O processo educativo neste momento encontra-se um bocadinho, eu não diria ameaçado, porque é uma palavra muito grave e com uma conotação muito perigosa, mas basta olhar para esta sala para perceber qual é a faixa etária dos professores que estão ao serviço. E eu digo-vos, na minha escola, 80% dos professores que estão ao serviço são de 1958. Dos outros 20%, 10 têm mais de 40 anos e os outros 10% estão entre os 35 e os 40. E isso remete-me para uma das coisas que o nosso secretário-geral também disse. Não há dinheiro na Segurança Social para se tratar da aposentação extraordinária. Então, e os de 58, quando daqui a 6 anos quiserem todos sair e as escolas ficarem desertas, quem é que lhes vai pagar? Há coisas que nós temos que pensar e temos que pensar a longo prazo, não é em cima do joelho, como parece que tem vindo a acontecer. Estes professores, estes 80% de professores que têm mais de 50 anos e estão a caminhar rapidamente pós 60, têm uma carga horária absolutamente extraordinária, e agora ia pegar naquilo que o colega anterior disse. Então, e onde é que está a confiança? Onde é que está o artigo 79? Onde é que está a garantia de que nós iríamos ter algum tempo em que não íamos ter que estar a trabalhar diretamente com alunos como estamos, com as coadjuvações, com os apoios, com tudo aquilo que foi incluído nas nossas horas de estabelecimento ou nas nossas horas do artigo 79. Inclusivamente, há uma pergunta que eu já tenho feito e que vou refazer, que é a seguinte: este Governo diminuiu o horário da função pública das 40 para as 35 horas. Não percebo então como é que nós temos mais uma hora marcada no nosso horário. E tenho feito contas, confesso que não é a minha área de especialidade, mas tenho feito contas, aquelas contas de merceeiro com caneta e papel, e já cheguei à conclusão que para cumprir as horas da minha carga individual, depois terei que fazer no mínimo 3 turnos, o de manhã, o de tarde e o de noite, o que supostamente também é legal, porque a lei diz que nós só podemos dar aulas de manhã e tarde, ou de manhã e à noite, ou de tarde e à noite. Portanto, há aqui uma série de questões que nós temos debatido, tem-nos levantado muitas e muitas perguntas, e entendemos que, enfim, eu sou de um tempo em que as geringonças eram umas coisas giras para a gente brincar. E sou de um tempo em que acreditávamos numa escola que era um sonho lindo. E a partir da ministra Lourdes Rodrigues, o que nós acordamos todos os dias é para um grande pesadelo. E, portanto, por isso, pensamos que todas as reformas que se têm vindo a abater sobre os professores têm sido muito prejudiciais para nós, do ponto de vista profissional, mas também para a escola pública, porque, e vou pegar numa imagem que o nosso secretário-geral utilizou, que foi a das pirâmides do Egito. É certo que elas foram construídas por escravos,
Mas é certo que se eles não tivessem trabalhado, elas não tinham sido construídas. Também a escola pública só existe porque há os obreiros que somos nós. E, portanto, é necessário, de uma vez por todas, que nós digamos basta e que solicitemos, exijamos, que é a palavra certa, que nos tenham respeito e que nos tratem com respeito devido, porque não vejo tratar mais nenhuma classe profissional neste país como tratam a classe dos professores e como o colega referiu relativamente aos concursos, que é uma falta de respeito que não fazem nem sequer a mais nenhuma classe da função pública. As escolas, neste momento, o que se passa nas escolas é que existe o diretor, o Conselho Pedagógico passou a ser formado por conselheiros, já não são eleitos colegialmente como eram, e, inclusivamente, os diretores dão-se, vejam bem, ao luxo de fazer NEPs. Eu não andei na tropa, mas eu sei que uma NEP é uma norma de execução permanente e que faz parte da vida militar. Pois os diretores fazem NEPs, normas de execução permanente, e que eu saiba, eu não assentei praça. Eu, quando fui para a escola como professora, não assentei praça. Além disso, os professores estão absolutamente condenados a uma exaustão total. Até já nem se respeita outra coisa legal, que é as 48 horas para marcar reuniões. Porque a pessoa está a dormir e no mail institucional recebe uma convocatória para uma reunião. Ok, não é legal, a gente vai faltar. Pois é, mas os outros vão. E nós depois vamos ter que justificar essa falta. Então, por causa destas conversas que nós vamos tendo, resolvemos trazer aqui uma moção que não é em alternativa ao projeto de resolução da FENPROF, porque retira 2 pontos desse projeto de resolução para reforçar, sendo que o primeiro é a denúncia da atual irracionalidade dos horários dos docentes, nomeadamente ponto termo à inclusão na componente não letiva de estabelecimento de práticas que são de facto letivas, designadamente as coadjuvações e o apoio não individualizado de alunos, diminuindo a carga burocrática e o excesso de intermináveis reuniões e, no caso do primeiro ciclo, considerando os intervalos como incluídos na componente letiva do horário. E o segundo ponto, a exigência da alteração do modelo de gestão e administração das escolas, agrupamentos, de modo a acentuar a sua democraticidade, que não é garantida como o atual modelo diretor, situação agravada pelo facto de a ele estarem intrinsecamente submetidos os conselhos pedagógicos e os órgãos intermédios. Eu julgo que todos nós somos de um tempo em que agradecemos viver em regime democrático. E também julgo que todos nós sentimos que alguma coisa melhorou neste ano. Mas a verdade é que a 5 de outubro é uma máquina de triturar professores. E neste momento, aquilo que a mim me parece é que o facto de terem atrasado este processo negocial dos concursos para esta altura do ano já tem a ver com a tentativa, mais uma vez, de negociar coisas nas nossas costas e nas férias, quando nós não nos podemos mobilizar. E, portanto, aquilo que nós dizemos no ponto 2 é, partindo destas reivindicações, exige ao Ministro da Educação que, com prioridade imediata, tome as disposições necessárias para proibir os abusos e arbitrariedades que estão a abater-se de forma sistemática sobre os docentes e estipule que a responsabilidade pela eleição dos conselhos pedagógicos e restantes órgãos intermédios volta a pertencer única e exclusivamente ao corpo docente da escola agrupamento. E depois de fazermos esta exigência, e quando se faz uma exigência, há sempre qualquer coisa que fica no ar. Então eu gostava de deixar no ar isto. Havia uma palavra de ordem numa manifestação que nós fizemos, que era a seguinte: 1, 2, 3, já cá estamos outra vez. E se isto não mudar, nós havemos de voltar. Disse.